Pronto, pessoal, retornando. Então, a gente está vendo os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. E aquela parte chata e maçante. Eu te disse, tu tem que decorar o artigo 11. Praticar ato com fim proibido em lei, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, revelar um segredo que tu sabe em virtude das suas atribuições, negar a publicidade e assim por diante. Então, essa parte você tem que decorar do artigo 11. Só que eu pulei um inciso de propósito porque ele cai muito. Então, vou pegar o material e vou sumir da sua tela. Sumindo. Pronto. Então, aqui, ó, perceba que esse artigo 11 era o que a gente estava falando para poder você decorar. Eu não gosto muito de dizer decore, mas infelizmente é decorar, que não tem muito o que fazer. É a técnica da memorização. Você vai lendo, 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 até aquilo entrar na sua cabeça. Só que de todo esse artigo 11, o que mais cai é essa parte daqui, ó. Frustrar a licitude de um concurso público. Por que isso cai muito? Deixa eu pegar uma página em branco para dizer por quê. Deixa eu vir para cá, deixa eu achar uma página em branco. Pronto. Porque esse verbo frustrar, quando você estiver lendo a lei, você vai perceber o seguinte, ó. Esse verbo frustrar, ele vai aparecer em dois momentos diferentes. Tem frustrar a licitude de um concurso e tem frustrar a licitude de um procedimento de licitação. Então, tem frustrar a licitude de um concurso público e frustrar a licitude de um procedimento de licitação. A depender da frase que venha na sua prova, a resposta vai ser diferente. Aí eu queria que vocês pensassem o seguinte, ó. Licitação obrigatoriamente envolve dinheiro. Se envolve dinheiro, se eu frustro a licitude de uma licitação, eu estou causando prejuízo ao erário. Então, frustrar um procedimento de licitação causa prejuízo ao erário. Então, você vai encontrar essa situação lá no artigo 10 da Lei de Improbidade. Já quando eu falo em concurso, por exemplo, um tribunal, uma autarquia faz concurso para lucrar? Não, faz concurso para garantir a busca dos princípios da impessoalidade e da moralidade. Então, quando cair na sua prova, frustrar a licitude de um concurso, o que isso daqui vai fazer é atentar contra os princípios, que é uma das situações lá do artigo 11 que a gente estava vendo. Então, cuidado com isso daqui, porque o verbo é o mesmo, mas apesar do verbo ser o mesmo, a resposta na sua prova vai ser diferente. Então, quando for frustrado uma licitação, isso causa prejuízo ao erário. Já quando for frustrado um concurso público, isso aqui vai atentar contra os princípios. Tranquila essa parte, pessoal? Moleza chata, né? Infelizmente chata, porque você vai ter que decorar esse artigo 11 inteiro. Vou até botar aqui, ó. Você vai ter que decorar. Porque, como eu disse, quando na sua prova pede princípios, ele quer uma dessas 7 situações. É por isso que você tem que decorar. Já o artigo 9 e o 10 não precisa tu decorar, porque você mata por exclusão. Quando acrescer bens ao patrimônio, enriquecimento ilícito. Quando não causar algum dano à administração, prejuízo ao erário. Só que eu vou logo lhe preparar antes de mudar de slide, porque você vai ficar um pouco chocado com o próximo slide. Por que você vai ficar um pouco chocado? Tu lembra que eu disse que ato de improbidade que atenta contra os princípios é o ato mais leve. Prejuízo ao erário é o ato médio. Enriquecimento ilícito é o ato mais grave. E a pessoa vai poder vir a receber punições pelo ato de improbidade que foi praticado. Só que a lógica é o seguinte, ó. A depender do ato de improbidade, a punição que vai ser dada para aquela pessoa pode vir a ser diferente. Eu vou te dar as punições que podem existir, lembrando já uma coisa desde o início. Não necessariamente uma pessoa, quando pratica um ato de improbidade, recebe todas as punições. Elas podem ser cumulativas ou não. Como assim cumulativas ou não? Pode ser que a pessoa receba exatamente todas as punições que eu vou te mostrar, ou pode ser que ela só receba algumas. Por que eu estou te preparando para o slide que eu vou mostrar? Porque ele é
completamente decoreba, mais uma vez. Ele vai querer saber prazos. Não adianta perguntar por que, professor, é 10 anos. Isso está na lei, então, infelizmente, é decorar. Só que quando você estuda pela lei, esse assunto está muito espalhado e bagunçado pela lei. Aí, para facilitar a sua vida, eu fiz uma tabela. Então, vamos a ela. Deixa eu subir do material para aparecer só isso aqui para você. Ó. É o que eu disse, você ia se assustar um pouco com essa tabela. É por isso que eu já fiz toda uma preparação de falar, não é isso, antes de te mostrar. Perceba o seguinte, ó, meu momento informática agora, tá certo? Perceba que tem 3 colunas, ó. Coluna do enriquecimento ilícito, coluna do prejuízo ao erário, coluna do atentado contra os princípios. Perceba também que colocamos aqui na ordem, ó. Artigo, né, verde no azul não vai aparecer. Deixa eu botar outra cor aqui. A gente colocou na ordem artigo 9, artigo 10 e artigo 11. Tá tudo na ordem, enriquecimento, prejuízo e princípios. Eu quero que você aprenda a fazer a tabela. Se você aprender a fazer a tabela, a sua vida para esse concurso ou qualquer outro concurso que você for fazer na vida vai ficar muito mais fácil. Só que eu vou dividir logo essa tabela em 2 etapas, porque a primeira etapa é muito fácil e a gente até já estudou. Deixa eu dar uma divisão aqui, deixa eu passar. Ficou horrível essa cor, mas vai continuar com ela mesmo. Então, deixa eu botar para cá. Que tu vai perceber o seguinte, ó. As 3 primeiras linhas a gente já estudou aqui no curso. Percebe o seguinte, ó. Quais são as punições que a pessoa pode receber? Perda da função pública. Perda da função pública. Ela pode, não é isso, ter que ressarcir integralmente o dano quando existir um dano a ser reparado. Ressarcimento integral do dano. E aqui tem a perda dos bens que foram acrescidos de forma ilícita. Professora, por que aqui em atentado contra os princípios não tem perda dos bens? Porque se eu só atentei contra os princípios, é porque eu não é isso, acresci bens ao meu patrimônio. Vou só mudar rapidinho. Percebe o seguinte, que essa parte inicial da tabela, eita, é esse desenho daqui, ó. Tu tá percebendo que a gente já tinha falado de 3 punições que existem. Quais são as 3 punições existentes, ó? Não era isso que eu queria. Eu queria isso aqui e isso aqui. Pronto. As 3 punições são perda da função, perda dos bens que foram acrescidos de maneira ilícita e o ressarcimento integral do dano quando existir um dano a ser ressarcido. Ressarcimento integral do dano quando existir um dano a ser ressarcido. Então, nessas 3 primeiras linhas aqui, ó, não tem nenhuma novidade. A novidade fica nas próximas linhas com as outras punições. Quais são as outras punições que podem existir? Ó? Multa, suspensão dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público. Proibição de contratar, proibição de contratar. Perceba que cada um vai ter um valor diferente. É aí que as bancas adoram, porque elas vão pedir o decoreba para você. Eu quero que você aprenda a fazer a tabela comigo. Vamos pensar o seguinte, ó. Lembra que são 3 colunas. Você vai botar na ordem. Artigo 9, enriquecimento. Artigo 10, prejuízo. Artigo 11, princípios. Coloca na ordem que vai facilitar. Então, se são 3 colunas, você vai botar assim, ó. 3, 2, 1. Por quê? Porque isso vai facilitar a sua vida. Olha a lógica. Qual é o valor da multa no enriquecimento ilícito? Até 3 vezes o valor de quê? Do enriquecimento. Qual é o valor da multa no prejuízo horário? Até 2 vezes o valor do prejuízo, do dano que foi causado. E aqui no atentado contra os princípios, aí tu dá uma forçada de barra, tá? Até 100 vezes a remuneração daquela pessoa. Mas lembra de fazer isso, ó. 3, 2, 1. Até 3 vezes o enriquecimento, até 2 vezes o valor do dano, até 100 vezes o valor da remuneração. Beleza? Vamos baixar agora
e vamos voltar ao contrário. Vamos voltar aqui da direita para a esquerda. Vamos para a suspensão dos direitos políticos. Mais uma vez, tem quantas colunas? 3. Aí tu bota, ó, 3 a 5. Para facilitar, repete 5, ó. 5 a 8. Para facilitar, repete 8. 8 a 10. Professor, isso é direito? Não, é munganga. Eu estou ensinando você a fazer a tabela e decorar isso daqui. Sabe por quê? Porque a suspensão dos direitos políticos no atentado contra os princípios vai ser de 3 a 5 anos. Já no prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos vai ser de 5 a 8 anos. E no enriquecimento ilícito vai ser de 8 a 10 anos. Então, ó, tu já fez 3, 2, 1, desceu. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. E a proibição de contratar? Aí ela é a mais fácil porque a resposta já está aqui, ó. Tu vai repetir o 3, repetir o 5 e aqui tu bota logo para torar e repete o 10. Por quê? Porque a proibição de contratar nos princípios vai ser por 3 anos. A proibição de contratar no prejuízo erário por 5 anos. E a proibição de contratar no enriquecimento ilícito por 10 anos. Professor, é chato, tenho plena noção, concordo com você, é chato, mas cai em todas as bancas e em basicamente todos os concursos que pedem probidade, eles pedem isso daqui. É o que eu disse, eu não quero que você decore, eu quero que você aprenda a fazer a tabela, porque você aprendendo vai ficar muito mais fácil. Vou mostrar para vocês como é que cai na sua prova, vê só, vamos mudar, depois eu volto para essa página. Deixa eu pegar aqui, ó. Caiu uma questão de prova dizendo mais ou menos assim, ó. Vamos testar. Deixa eu pegar aqui uma questão. Digamos que diga que Maria, servidora, ela causou um prejuízo ao erário. Aí digamos que a questão quer saber por quanto tempo Maria terá os seus direitos políticos suspensos. Quando você estiver testando questão em casa, você vai ver que tem 500 questões iguais a essas. Ó. Maria, servidora, causou um prejuízo horário. A questão é por quanto tempo Maria terá os seus direitos políticos suspensos? O que tu vai fazer na hora da tua prova? Na hora da prova, tu vai lembrar de fazer a tabela. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. Artigo 9, que é enriquecimento ilícito. Artigo 10, que é prejuízo ao erário. Artigo 11, que é atentado contra os princípios. Monta o esqueleto da tabela. Vamos montar o esqueleto dela. Montando o esqueleto, montando o esqueleto. Quais são as punições que a pessoa pode vir a receber? Aí tu coloca o quê, ó? Multa, multa, multa. Só estou mostrando como eu quero que você faça na prova. Aqui embaixo, suspensão dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos. E aqui embaixo, proibição de contratar, proibição de contratar, proibição de contratar. Fez o esqueleto da tabela, é lembrar de colocar os valores. Como é que tu vai preencher isso daqui, ó? 3, 2, 1. Baixou. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Repete o 3, repete o 5, repete o 10. Isso aqui é treino, minha gente. Se você ficar treinando isso aqui e resolver 5 questões em casa e fizer essa tabela daqui, você vai ver que tá fácil. Aí a sua questão de prova, ó, disse que Maria, deixa eu botar de amarelo aqui, disse que Maria, ela causou um prejuízo ao erário. Então tá aqui, ó. Quer saber por quanto tempo Maria terá os direitos políticos suspensos? Aí você ia dizer na prova que a suspensão dos direitos políticos vai ser de 5 a 8 anos. Então eu sei que essa parte é chata, mas se você aprendeu a fazer a tabela, fica muito mais fácil. Tranquilo, pessoal? Beleza? Deixa eu botar na tabela de novo, grandona aqui, para você ir dando uma olhada. E eu só vou aparecer de maneira minúscula para você no vídeo, que é o seguinte, ó. Imagina a seguinte situação, imagina o seguinte caso. Um prefeito, não é isso, uma questão que cai demais em prova de concurso. Ele pegou o carro da prefeitura,
para levar ele e toda a sua família para a casa de praia passar o feriadão. Então ele pegou o carro da prefeitura para poder levar ele e sua família para ficar na praia no feriadão. Tu concorda comigo que ele causou prejuízo ao erário? Claro que ele está gastando a gasolina, gastando o carro da prefeitura em benefício próprio. Só que além disso, tu concorda também comigo que ele está se enriquecendo de forma ilícita? Professora, se enriquecendo, tá? Sabe por quê? Porque se enriquecer não é só ganhar dinheiro, é deixar de gastar também. Se ele usa o carro da prefeitura em vez de usar o carro dele, ele está se enriquecendo, porque ele não está gastando o dinheiro dele para gastar o dinheiro da prefeitura. Estão percebendo? Em casa você vai fazer uma questão sobre isso. Tem várias questões dessa. Então o prefeito, quando ele pegou esse carro para poder levar ele e toda a sua família lá para a casa de praia, tu vai concordar comigo o seguinte, que ele causou prejuízo horário e ele também se enriqueceu de forma ilícita. Só que você percebe que princípios é a punição mais leve, prejuízo horário média, enriquecimento ilícito é a punição mais grave. Na hora da sua prova, então, você vai dizer e vai punir essa pessoa de acordo com que punição? Sempre com a punição mais grave. Então, se o ato dele causou prejuízo ao erário e ele se enriqueceu de forma ilícita, tu coloca as punições do enriquecimento ilícito. Por quê? Porque as punições mais graves vão absorvendo as punições menos graves. Beleza esse ponto? Só que imagina ainda o seguinte, ó. O mandato desse prefeito chegou ao fim o mandato dele. Será que ele ainda pode ser processado por atos de improbidade? Aí deixa eu fazer uma observação final sobre os prazos de prescrição. Vem comigo. Vindo para cá, essa tabela, botei bem muito tempo para você ficar olhando, até enjoar dela e decorar como faz. E eu quero só fazer uma observação seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Quando chega o fim do cargo da pessoa, o fim do mandato, fim do cargo, fim do mandato, essa pessoa ainda pode ser processada por improbidade, mas dentro de um período de 5 anos. Depois disso, não mais. Então, prazo de 5 anos é o prazo de prescrição. Como assim? Após esse período, a pessoa não vai poder mais vir a ser responsabilizada por atos de improbidade, ou seja, do fim do mandato, eu conto 5 anos. Se após 5 anos, não é isso, nenhuma investigação foi instaurada, a pessoa não foi processada, ela está livre. Então, do fim do cargo, mandato, vai existir um prazo de 5 anos para existir a ação de improbidade. Após isso, a pessoa está livre. Tranquilo, pessoal? Mais um decoreba de um prazo. Improbidade é muita decoreba, porque essa lei não tem muito o que falar, é só prazo para decorar. Com isso, o que a gente fez? Acabou a parte de teoria de improbidade. Com o final da parte de teoria, a gente já pode resolver as questões. Vem comigo para as questões? Vindo para cá, deixa eu pegar aqui o material, questões. Vamos pegar essa daqui, FCC, TRE Roraima, 2015. Vamos resolver juntos. Olha o que ela diz. Nos termos da Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade, é ato de agente público que caracteriza ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ou seja, é um ato que atenta contra os princípios. Perceba que ele vai colocar várias situações e quer que você diga qual delas está atentando contra os princípios. Vê aqui a letra A. Frustrar a licitude de um concurso público. Frustrar a licitude de um concurso público é o que, pessoal? Eu vou só voltar aqui rapidinho para você ver que a gente já tem a resposta. Frustrar a licitude de um concurso público atenta contra os princípios. Então, já perdeu a graça que se ele queria o ato que atentava contra os princípios, nós já temos. A resposta é a letra A. Só vamos dar uma olhada no restante, eu quero que você leia aqui, ó. Conceder benefício administrativo sem a observância das formalidades legais. Realizar a operação financeira sem a observância das formalidades legais. Permitir, ó, que terceiro se enriqueça ilicitamente, não é você, é permitir que um terceiro se enriqueça. E ordenar
a realização de despesas não autorizadas em lei. Todas essas situações vocês encontram lá no artigo 10, que são situações que vão causar o quê? Prejuízo ao erário. Perceba que nenhuma delas eu estou falando que eu me enriqueci. Então, não é enriquecimento ilícito. E nenhuma delas também está naquele decoreba do artigo 11, ó. Esse decoreba daqui, ó, vou mudar só para você. Esse daqui, ó, que você tem que decorar. Praticar ato com fim proibido em lei, retardar e deixar de praticar indevidamente um ato de ofício e por aí em diante. Veja que o único que se encontrava no decoreba era o ponto 5, frustrar a licitude de um concurso público. Então, como a questão queria o ato que atenta contra os princípios, só para confirmar, resposta correta, letra A. Tranquila a primeira? Vamos para a segunda. Segunda CESP 2015, diz assim, ó. Suponha que determinado servidor público federal tenha permitido, de forma culposa, a realização de despesas não autorizadas em lei. Nessa hipótese, embora tenha sido cometido ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, nos termos da lei, não se exige o ressarcimento integral do dano, haja vista a inexistência de dolo na conduta do servidor. O que tu acha? Certo ou errado? Olha o que aconteceu. Uma pessoa atuou de forma culposa, só que esse ato culposo causou prejuízo ao erário. Vou voltar de novo em desenhos, ó. Voltando aqui, tu percebe o seguinte, que o prejuízo ao erário, perceba, ele ocorre tanto de forma dolosa quanto de forma culposa. E a gente até colocou essa seta azul dizendo o seguinte, ó, que tanto o prejuízo doloso quanto o culposo gera a obrigação de ressarcimento integral do dano. Vou voltar à questão. Aí a questão diz que esse servidor, ele não vai ter que fazer o ressarcimento integral do dano, porque não fez de forma dolosa. Minha gente, ele não tem que ressarcir o dano ou tem? Tem, porque prejuízo ao erário tanto é punido a título de dolo, como é punido a título de culpa. Como a questão disse que a pessoa ela não tinha que reparar o dano, essa questão da banca do CESP é uma questão que se encontra errada. Tranquilo até aqui? Facinho? Demais. Vamos só confirmar? Questão número 2, errada. E aqui, a questão do CETRO 2015 diz assim, ó. Sobre o sujeitativo do ato de improbidade administrativa, de acordo com o disposto na Lei 8429 de 92, assinale a alternativa correta. Vamos na letra A. Ato de improbidade praticado contra o patrimônio de entidade que recebe incentivo fiscal de órgão público também está sujeito às penas da lei de improbidade. Então, veja, foi um ato contra o patrimônio de uma pessoa, de uma entidade que recebe incentivos de órgão público. Aí está dizendo que esse ato é ato de improbidade e vai estar sujeito às punições da própria lei de improbidade administrativa. Certo ou errado? Certo, porque entidades que recebem benefício, subvenção ou incentivo fiscal ou creditício do poder público podem sofrer com atos de improbidade. Então, a gente já tem nossa resposta correta, é a letra A. Vamos ver o erro do restante. Vê a letra B. Para efeito de improbidade administrativa, considera-se agente público apenas o servidor que ocupa cargo ou função em um dos órgãos ou entidades da administração pública direta da União. Que está errado a gente já sabe, eu quero escutar a sua resposta. Qual é o erro? Muito bem, escutei daqui, ó. Apenas, agente público não é apenas servidor que tem cargo ou função. Vou mostrar aqui, ó. A gente viu que vai ser considerado agente público aquele que é servidor ou não, com vínculo permanente ou transitório, remunerado ou não remunerado. Então, como a questão disse que seria apenas o servidor, aí fica falso. Beleza? Letra C. Aquele que não é considerado agente público, ainda que concorra para a prática do ato de improbidade, está eximido, ou seja, está livre de ser penalizado. Cadê o erro? Ele está livre de ser penalizado? Não,
Porque aquele que não é agente público, ó, volta aqui de novo, ó, é considerado um particular. E se o particular induzir, concorrer ou se beneficiar da prática do ato de improbidade, ele vai ser punido por isso. Como a questão disse que essa pessoa estaria livre de punição, está falsa também. Vamos na letra D. Em havendo enriquecimento do agente público, ele perderá não só os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, como os bens que anteriormente já detinha. Cadê o erro? Como os bens que anteriormente já detinha. A gente falou disso também aqui, ó. Perceba nesse desenho, a gente já viu que no enriquecimento ilícito ele só perde os bens que foram acrescidos de maneira ilícita, apenas estes, e não aqueles que ele já detinha antes do ato de improbidade. Beleza? E a letra E diz que um estagiário não remunerado do IFAM não pode ser sujeito ativo de um ato de improbidade administrativa, dado que não se trata de agente público, bem como pela gratuidade da relação contratual. Tem vários erros, mas o erro principal é dizer que o estagiário não pode ser sujeito ativo. E ele pode, porque a gente viu o seguinte, ó, olha aqui de novo, sujeito ativo é qualquer agente público, servidor não, com vínculo permanente ou transitório, remunerado ou não remunerado. Eu até dei o exemplo de um estagiário contratado por um ano de forma voluntária, gratuita. Ele pode, durante esse período, praticar atos de improbidade. Então, só confirmando, questão de número 3 do CETRO, resposta letra A. Tranquilo, pessoal? Facinho improbidade, dá uma lida em casa na parte de improbidade e faz as questões. Tu vai ver que tem 500 questões que você resolve só com essas tabelas que a gente fez aqui em sala de aula. Tranquilo até esse momento? Então, acabamos de acabar mais um assunto e até a próxima, pessoal. Tchau!